Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa rotina no programa Rádio Notícias, mostrar para vocês como é que funciona a redação, a produção e a apresentação do Rádio Notícias. Estou indo agora para a Rádio Boas Novas e para mostrar para você por dentro da nossa grande estrutura e da nossa grande equipe. Só que não. Acompanhem. Bom, então vamos lá. Cheguei já aqui na rádio, adentrando aqui. O prédio está em reforma. A primeira coisa que eu faço quando chego aqui, olha como é que está aquele estúdio de produção, tudo quebrado, serão novos estúdios. A primeira coisa que eu faço quando chego aqui é observar aqui o estúdio de produção e o que tem no ar. Como a gente não tem um operador no horário, o programa fica em cadeia com a TV. E a minha amiga Tonha monitorando ali. Oi Tonha, tudo bem? Aqui é o estúdio da rádio. Nesse momento o programa está em cadeia com voz, lá para a TV. E é para lá que a gente vai agora, lá para o estúdio de produção. Enquanto eles estão ao vivo lá, o programa fica rolando aqui até as 9 horas da manhã. Cadeia, rádio, TV e internet. E o estúdio de produção e a redação da rádio fica agora lá para o final dos corredores. Bom, para quem viu como era o prédio antes, agora está ficando assim, ó. Processo de reforma, tá bom? Então vamos lá, acompanhar, adentrar a nossa sala e ver como é que está o Voz da Assembleia de Deus nesse momento, que é o programa que nos antecede, quem está fazendo. E a gente entra então para a nossa sala de redação. Esse aqui é o programa Voz da Assembleia de Deus, no ar, de 9 às 7 da manhã. Bom, então vamos lá, né? Tá um pouco escuro aqui agora, mas é porque a gente está chegando, precisamos então ligar as luzes. Ó, aqui é a minha sala, escura. Vamos lá. Então aqui é o estúdio de produção que funciona ao mesmo tempo como redação da rádio. A redação da rádio Boas Novas Hoje, do Rádio Notícias, é composta exclusivamente por mim e a Lia Costa. Nós somos aquela grande equipe que pensamos as pautas. A gente tem reunião de pauta, sim, somos uma dupla, mas a gente tem nossa reunião de pauta. A gente discute nossa reunião de pauta online, pelo WhatsApp. Hoje é possível, né? E aí a gente conversa um pouco à noite, a gente vê os principais assuntos do dia. E quando chegamos aqui, a gente então a gente põe em prática, né? Como o jornal é de meia hora, entre aspas, porque de fato ele é 23 minutos, tem 2 intervalos, e isso consome um pouco de tempo, a gente não pode pegar muito conteúdo, né? Muitas notícias. Mas a gente garimpa aquelas principais e a gente consegue fazer um jornal redondo, um jornal informativo. O jornal não tem entrevista, não tem editorial de opinião, é apenas um jornal informativo. Aquele tradicional jornal de antigamente, que ainda tem público para isso, né? E a gente faz desse modelo ainda, até a gente ganhar um espaço maior. Então, eu faço naquele computador, que é o computador ali de OPEC, de programação, e esse daqui, que é o computador de produção, é o que a Lia vai utilizar, então, para fazer as notícias locais. Ela faz a editoria das notícias locais, acessando os principais sites, as agências que nos enviam as notícias, o INPA, a SUFRAMA, o governo do estado e a prefeitura. A gente não pode pegar muito também porque não tem muito espaço. E eu vou cuidar então das notícias internacionais e das notícias nacionais, do esporte e de polícia, tá bom? Tem um pessoal também da Assembleia Legislativa, da Rádio Senado e da Rádio Câmara que nos enviam notícias em áudio também, além de outras agências que também municiam o nosso jornal. Então agora é o processo de produção. Vamos lá.
Bom, pessoal, então é isso aí. Terminamos agora, depois de praticamente 1 hora de redação. Olha como é que eu fico aqui, ó, equipado para apresentação. E aqui minha amiga Lia, já terminando os serviços por aqui também. A gente agora tem que sair correndo para a apresentação. Depois eu mostro aí o espelho do roteiro para vocês, tá bom? Vamos lá para o estúdio agora de veiculação FM 107.9 MHz, Rádio Notícias no ar agora. Bom, então vamos lá, passando por aqui, olha, aqui fica o meu amigo Willier, no Master, tudo equipado também, né? Nesse período a gente tem que estar protegido. Aqui o estúdio do Voz da Assembleia de Deus, ó, o programa já acabou, passamos por aqui, eles estavam apresentando, e agora a gente segue lá para a rádio Boas Novas FM, Rádio Notícias, o compromisso com informação. Siga-me os bons. Bom, vamos lá então, aqui no corredor da rádio. Tudo escuro, olha. Tô no ar, tô falando. Isso aí, a gente chega agora. Vamos tirar a TV do ar. A TV tá no ar nesse momento. Olha, eu sou o louco operador. Vou operar o jornal e ao mesmo tempo apresentar também. Tá bom? E vamos fazer uma live aqui pelo Facebook. Enquanto isso, a gente vai aqui, olha. Que é o computador que a gente usa. Chama-se... Deixa eu mudar aqui. Chama-se... Esqueci, Rádio Visa. Esse é o Rádio Visa. Ok? Tiramos a TV do ar. Jogando agora a rádio. Pronto. Perfeito. Mais ou menos assim que funciona, tá? Agora tá no ar. Agora é só abrir o roteiro do jornal aqui e apresentar. Então, vamos em frente. Vou mandar essa máquina aqui, ó. Ok? Perfeito. Priscila já conhece esse ambiente. Começa agora pela Boas Novas, Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo, você confere agora. 9h03 em Manaus. Bom dia, hoje é terça-feira, 9 de junho de 2020. Está no ar o Rádio Notícias, o compromisso com a informação pela Boas Novas FM e pelo aplicativo Mano. Na apresentação de Jones Moura E Lia Costa. E a partir de agora você vai acompanhar as principais notícias ocorridas nas últimas 24 horas em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo. Em destaque no dia de hoje, ministro Alexandre de Moraes determina retomada da divulgação dos dados acumulados da pandemia no Brasil. Possível suspensão do Enem 2021 preocupa estudantes. Sepultamento de George Floyd é marcado por novos protestos. Manaus amplia número de postos de vacinação contra a influenza. Amazonas pagará 13º salário para servidores públicos em junho. Bairros na zona norte de Manaus terão abastecimento de água afetado durante parada programada para hoje. Polícia Civil prende homem por latrocínio no bairro Tarumã. CBF anuncia novas medidas de apoio aos clubes de futebol. Os detalhes destas e outras informações você confere agora no Rádio Notícias pela Boas Novas e pelo aplicativo Mano. Possível suspensão do Enem 2021 preocupa estudantes. Adriana Mesquita. De Brasília, Adriana Mesquita. Internacionais, o mundo agora. 9h09 em Manaus. Obrigado, Adriana Mesquita. E no giro internacional, sepultamento de George Floyd é marcado por novos protestos. Rádio França Internacional. Adriana Moisés. Então, estamos apresentando o Rádio Notícias, o compromisso com a informação. Intervalo agora, são 9h12. É o horário do nosso intervalo, às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, mas essa aí é a média. Oi, Lia, tudo bom? A cara da Lia aí, pessoal. É assim que a gente amanhece o dia aqui, ó. Cara inchada, mas super acordada aqui no Rádio Notícias, tá bom? E aí, Lia, a experiência do Rádio Notícias, o que tu faz aqui no jornal? Eu ajudo o Jones na produção do jornal, eu fico mais com a parte de produção local, das notícias locais, e também na apresentação aqui com ele durante esses 30 minutos de Rádio Notícias. Muito bem, agora nós estamos no intervalo. Vou já mostrar o espelho do roteiro para vocês. É um espelho bem simples, né, para a gente se guiar aqui e fazer a apresentação. Deixa eu mostrar aqui os nossos equipamentos. Nós fazemos aqui também a transmissão pelo aplicativo Mano. Ó. Esse aqui é o aplicativo Mano.
as imagens das câmeras, ok? E aqui em cima a gente tem, portanto, aí o computador com o Rádio Vision, todos os plugins, com todas as vinhetas comerciais, músicas, tudo da rádio está aqui, tá? A plástica da rádio está aqui. E a gente vai seguindo aqui. Terminamos esse primeiro bloco, onde nós abordamos as notícias nacionais e as notícias internacionais. E agora a gente vai no segundo bloco para a virada para as notícias locais, de polícia e de esporte. Notícias locais. Os destaques da sua cidade em primeira mão. Estamos de volta, 9 horas e 16 minutos. Amazonas pagará 13º salário para servidores públicos em junho. Então, pessoal, tá aqui, olha, o espelho do nosso Rádio Notícias, olha a data aí, dia 9/6, a gente começa tudo escrito, tá? Pra gente não improvisar nada, né? O improviso, ele é só mesmo quando a gente não tem uma outra alternativa, mas é tudo planejado. Aí, ó, esse é o nosso espelho, o nosso script, ele é corrido. A gente vai lendo as notícias, né? Olha os parágrafos como são, de 3, 4 linhas, né? Dificilmente você vai encontrar um parágrafo com 6 linhas, esse é o padrão do texto para o rádio. E aí a gente destaca, a gente deixa um roteiro bem colorido, que é para a gente saber o que é repórter, o que é para ser lido, o que é nota. Então a gente vai fazendo aí a leitura. Então já está tudo programado, tudo selecionado, é só seguir a leitura do começo ao fim, já dá no tempo exato do nosso jornal, tá bom? Esse é o roteiro, bem simples, trabalho é só para produzir, para apresentar é rapidinho. O glamour é agora, né? A ralação foi antes. Polícia. As principais ocorrências das últimas 24 horas. 9 horas 25 minutos, nesta segunda-feira, dia 8 de junho, por volta das 8h30 da manhã, policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, sob o comando da Delegacia Geral e da delegada Emília Ferraz e coordenação da delegada Marília Campelo, adjunta da Especializada, prenderam em flagrante Samuel Albuquerque Cavalcante, de 35 anos, pela autoria do latrocínio que vitimou Robson França da Silva, de 23 anos. O crime ocorreu na madrugada desta segunda, dia 8, por volta das 4 horas da manhã, na Avenida Praia da Ponta Negra, loteamento Parque Rio Solimões. A notícia que jamais mudará. 1 Reis 17, versículo 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Chega ao fim a edição desta terça-feira do Rádio Notícias, o compromisso com a informação sob o comando da Central de Jornalismo da Boas Novas. Na apresentação de Jones Moura e Lia Costa. Outras informações você acompanha durante nossa programação no Boas Novas FM Notícias e Boletim EADAN Notícias. Ótimo dia para você. Fique agora com Estação Vida na companhia de Franklin Costa. Até amanhã. Acabamos de apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Amanhã, neste mesmo horário, estaremos de volta. Boas Novas FM, Manaus, Amazonas, Brasil. Então, turminha, é isso aí. Finalizamos aqui o nosso Rádio Notícias. Hoje eu vou colocar aí um trecho do programa para vocês acompanharem, tá bom? Aqui é mais ou menos a forma que a gente trabalha, né? Em outros tempos, a gente precisava de uma equipe aí de, no mínimo, para fazer um jornal de meia hora, de até 6 pessoas. Hoje, uma pessoa basta para fazer. No caso da dupla, eu e a Lia, né? Porque na apresentação, agiliza. A gente não tem muito tempo para produzir. Então, quanto mais ajuda a gente tiver na produção, mais rápido o trabalho será feito. Mas dá para fazer sozinho. E na apresentação também ajuda aí na hora de você respirar, né? A boca seca, ou a gente tem que fazer uma outra coisa, já que a gente mexe no computador, no outro computador, na mesa de áudio e nos microfones, são muitos botões para mexer, então facilita você ter uma outra pessoa para dar um suporte, tá bom? Qualquer dia vocês apareçam por aqui para acompanhar presencialmente, fiquem à vontade, isso vai auxiliar muito. E aí, quando a gente ouve em casa, a gente tem uma outra noção, a gente tem uma outra
interpretação de como é feito, né? O rádio ele mexe com a imaginação. Quando você vê ao vivo, aí esse encanto perde. A internet está tirando um pouco desse encantamento do rádio. Mas tem sido legal, né? Muito bom. Isso aí. Até a próxima oportunidade para a gente mostrar o passo a passo mesmo, a produção do começo, meio e fim, para vocês terem aí muitos já trabalham no mercado, né? Para vocês terem aí uma noção. Quem trabalha já sabe como é que é, só que em cada meio tem aí as suas metodologias, seus manuais, suas normas, seus procedimentos. E então cada meio varia. O roteiro é diferente em cada veículo, a produção é apenas semelhante, parecida em muitos veículos. Tem a questão da segmentação. Professor, como é que você escolhe as notícias? Bom, a gente trabalha aqui com um jornal de serviços, um jornal comunitário, um jornal de utilidade pública, e a gente evita polêmica no nosso jornal, a gente evita opinar também, e sim apenas informar o nosso público, o nosso ouvinte, até porque nós temos um público, a grande maioria é o público evangélico, mas nada impede também de quem não seja evangélico também ouvir jornal, porque notícia é abrangente, né? E a gente faz assim, né? O intuito do jornalismo aqui do Rádio Notícias é informar. Depois do Rádio Notícias, a gente tem ainda o Boletim Boas Novas FM Notícias, que vai ao ar de hora em hora, juntamente com o Boletim EADAN Notícias, que são boletins de até 3 minutos para informar também dentro da nossa programação. Perfeito? E aqui terminou um programa, vem outro ao vivo, tem programa gravado também, 24 horas no ar, assim tem sido a Boas Novas ao longo desses 27 anos. O slogan é Transmitindo Jesus. 8 horas e 57 minutos em Manaus. Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 18 de março de 2020. Bom dia, está no ar o Rádio Notícias, o compromisso com a informação pela Boas Novas FM e pelo aplicativo Mano. Na apresentação, Jones Moura e Ivo Vieira. A partir de agora, você vai acompanhar as principais notícias ocorridas nas últimas 24 horas em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo. Em destaque no dia de hoje, presidente Bolsonaro anuncia que vai fechar a fronteira com a Venezuela. Governo federal pedirá que Congresso reconheça a calamidade pública no país. França anuncia verba de 2 bilhões de euros para o sistema de saúde. Sejusc suspende funcionamento dos PACs em Manaus. Amazonprev restringe serviços presenciais para aposentados e pensionistas devido ao coronavírus. Aulas da rede estadual são suspensas em mais 14 municípios do Amazonas. Homem é morto a facadas dentro de casa em Manaus. No esporte, Copa América e Eurocopa são adiadas para 2021. Os detalhes destas e outras informações você confere nesta edição do Rádio Notícias, que já está no ar pela Boas Novas FM. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Conexão Brasil. As principais notícias do país de norte a sul. Conexão Brasil. 58 minutos, o governo federal pedirá que Congresso reconheça a calamidade pública no país. A reportagem de Sumaia Vilela. O governo federal anunciou que vai pedir ao Congresso Nacional o reconhecimento de estado de calamidade pública no Brasil. O presidente brasileiro reafirmou o que tem dito, que não se pode ter histeria em razão da pandemia do novo coronavírus. Conforme a Organização Mundial de Saúde, o vírus se espalhou por diversos continentes. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são 290 casos confirmados e 8.819 suspeitos. Ao falar com a imprensa no Alvorada, Bolsonaro informou que nesta quarta-feira vai conceder uma entrevista coletiva com todos os ministros no Palácio do Planalto, para explicar as medidas adotadas pelo governo para conter o avanço do coronavírus no país. Segundo o presidente, à noite haverá uma outra entrevista com os chefes dos 3 poderes para demonstrar que eles estão unidos. 9 horas e 1 minuto em Manaus, e a primeira e única morte por coronavírus no Brasil ocorre em São Paulo.
O país tem mais de 200 milhões de habitantes e vive um pânico desenfreado por causa do Covid-19. Quem tem os detalhes é Tereza Klein. O Brasil registrou a primeira morte por coronavírus em São Paulo. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, que afirmou que outras 4 mortes estão sob investigação para apurar se foram vítimas da Covid-19.